estamos aqui na sua casa, na sua igreja, no objetivo de aprendermos, porque a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada para que possamos alcançar aquele grandioso dia quando Jesus retornar. Se Jesus voltasse hoje, seria uma maravilha, né? Se Jesus chegasse agora, começasse a aparecer nas nuvens dos céus, eu acredito que nós correríamos e iríamos ao encontro dele, porque ele nos tiraria desse mundo tão tenebroso, tão triste, tão mau, né? Então esse é o nosso desejo nesta manhã. Mas nós vamos falar hoje, a Bíblia diz lá abram as vossas Bíblias, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13. 3:13 de Hebreus, por favor, aqueles que estiverem as vossas Bíblias, para nós lermos as palavras de Deus aqui. Todos encontraram? Amém? Diz assim: antes exortai-vos uns aos quê? Aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos exortarmos uns aos outros, é você aconselhar, é chamarmos a atenção, é falarmos, irmãos, se nós continuarmos em certo caminho, nós não iremos alcançar a vitória, nós não iremos alcançar Jesus, nós não veremos Jesus face a face. Então a mensagem de hoje é uma mensagem de exortação para a igreja, para mim, porque igreja, quando falamos igreja, está falando de cada um de vocês, de nós. Tá certo? É bem verdade que quando nós levamos uma mensagem de exortação, às vezes nem todos gostam, nem todos se agradam, mas o nosso objetivo, a nossa função é falarmos o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então, hoje é uma mensagem de exortação para todos nós, para a igreja, para a casa do Senhor. Queridos, e nós vamos falar sobre algo que aconteceu no início da história, a princípio, a priori iremos falar sobre isso. A Bíblia é bem clara em dizer que quando Deus criou Adão e Eva, havia uma paz, havia uma harmonia. Deus plantou um jardim no Éden, né? Maravilhosamente, só existia paz, só existia tranquilidade, só existia amor. E ali a Bíblia diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores frutíferas. Eu acredito que se eu estivesse lá, eu ia correr logo para o pé de manga, que eu gosto muito de manga. E vocês aí, cada um de vocês tem um desejo. Então lá a Bíblia diz que era uma maravilha. Eram frutas, pé de árvores maravilhosas, talvez árvores corressem no pé de jaca, né? Mas ali a paz existia, e a Bíblia diz que existia um rio que saía do Éden. Um rio, e ele se dividia em 4 braços. O nome do primeiro era Gion, o segundo Pison, o terceiro Tigre e o quarto Eufrates. E ali era uma paz, era algo maravilhoso, o ser humano vivia bem, vivia feliz. E o interessante é que quando Deus terminava de criar as coisas, Deus olhava e disse que tudo estava bom, tudo estava perfeito, tudo estava em harmonia, porque a alegria e a felicidade de Deus é ver os seus filhos felizes. E naquela ocasião, Adão e Eva viviam felizes. E é o desejo de Deus também para nós, seres humanos, que os seus filhos vivam felizes. Mas aconteceu algo terrível, alguém não estava satisfeito com eles. O inimigo de nossas almas. E a Bíblia diz que ele, camuflado numa serpente, a Bíblia diz que era um dos animarias mais sagazes. E ele se camuflou, e ali a Bíblia deixa bem claro que Deus plantou toda a árvore, e no meio do jardim colocou o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ali para que o ser humano tivesse opção de escolha. Deus, talvez muitas pessoas até questionem a Deus, por que foi que Deus colocou aquilo? Para que o ser humano tivesse um livre arbítrio, porque se não fosse dessa maneira, eles não teriam oportunidade de escolha. Mas Deus é maravilhoso, e ali Deus planta, Deus coloca aquela árvore ali no meio do jardim. E o conselho de Deus para eles era o quê? Que eles não comessem,
eles já tinham sido o quê? Avisados. Deus já tinha avisado para ele: não comereis, de todas vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem era para comer, nem era para tocar. Mas ali havia alguém, como eu falei, que estava insatisfeito com aquela situação, porque ele não, o inimigo de nossas almas, ele não se alegra quando o ser humano está feliz. E ali ele faz uma coisa, ele vai para perto daquela árvore, e quando ele acha a primeira oportunidade para derrubar o ser humano, ele o faz. E ali ele conversa com Eva se prontifica a dialogar com ele. É um perigo nós entrarmos em conversa, em diálogo com coisas que pertencem para o inimigo. Então, ali, em outras palavras, ela pisou no terreno do inimigo, no terreno. E ali ele fala, ela começa a conversar com ele. E ela diz para ele: ó, Deus me falou que eu não posso comer, eu não posso tocar nesta árvore, nesse fruto. Mas ali ele fala uma coisa, ele pensa, ele usa a sua estratégia para enganar a Eva. E o que foi que ele fez? Ele mentiu. Nós vamos focalizar hoje, nesta manhã, muito a mentira. E ali ele disse para Eva: certamente não morrereis. Foi isso que ele disse lá em Gênesis: certamente não morrereis. Ele coloca uma coisa logo: certamente você não vai morrer. Deus falou que você morria, mas você não vai morrer. E ali ele lança aquela mentira. Em segundo ponto, naquela mesma conversa, ele diz: você não vai morrer e você vai ser semelhante a Deus. Ele lança essas duas mentiras para Eva. Vocês sabem o que acontece, ou seja, o que aconteceu com duas mentiras que Satanás lança? Acabou com a felicidade dos seres humanos. E a Bíblia deixa bem claro lá em João 8,44. Abram as vossas Bíblias, João, no livro de João 8,44, rapidamente. João, capítulo 8, versículo 44. Encontraram? João 8, 44 diz assim: ali Jesus estava conversando com aqueles homens entendidos da lei, e ali Jesus fala para eles no capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte: vós tendes por pai o quê? O diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é o quê? Próprio, porque ele é mentiroso e pai do quê? Da mentira. Ele é o pai da mentira, queridos irmãos. Então, quando nós professamos uma mentira, você está se tornando, ou seja, você está agradando ao inimigo. Então, nós vamos focalizar nisso, e o que nós vemos, e não é no povo de fora não, é nos membros da igreja. Várias vezes nós vemos pessoas mentir por coisa mínima, e ele deixa bem claro aqui que vós tendes por pai o diabo. Ou seja, quando você mente, quando você está em prática de mentira, você está se tornando filho do inimigo. E às vezes nós mentimos até por pequenas coisas. Às vezes você pode estar em casa, né? Certa vez eu perguntei para um rapaz, ele tinha um cargo na igreja, não lembro se era diácono, e eu perguntei para ele: por que é que vocês fazem isso? Por que você faz isso? Não, eu faço porque às vezes eu não quero receber aquela pessoa em casa, aí fulano está, aí ele fala para o filho ou para a mulher: diga que eu não estou em casa. É uma mentira. Vocês compreendem o perigo de falarmos mentira? E o pior é que nós vemos isso no meio da igreja, vemos muito isso no meio do povo de Deus. E sabem o que é pior? Sabem o que é pior? É que não só mentira, mas é que o povo acha que é normal. O povo acha que não tem problema, o povo acha que não tem nada demais. Errado. Ele deixa bem claro aqui: não mintais. Não mintais. A Bíblia diz lá em Colossenses: não mintais uns aos outros. Porque nós já nos revestimos do quê? Do velho, deixamos o velho homem, a velha natureza.
Então, o interessante é que nós achamos que é uma coisa sem importância. E quantas vezes nós não podemos mentir? Mas quando você mente, você está desagradando. E o que nos deixa tão assim é que há umas coisas tão simples de você resolver, e as pessoas lançam aquela mentira. E quando nós agimos dessa maneira, como diz aqui em João 8,44, vós tendes o Pai, ou seja, a pessoa quando está em prática de mentira se torna filho de quem? Do inimigo. É a Bíblia que diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou no quê? Na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o que? Pai da mentira. Você vai fazer um propósito nessa manhã, se você tinha por costume, por hábito de mentir, às vezes uma pequena mentirinha, né? Eu estava trabalhando com um senhor essa semana passada, e alguém lançou uma mentira lá, e ele disse: não, essa mentira é muito grande, pode mentir, mas não desse tamanho. Não desse tamanho, é muito grande. Ou seja, se nós formos trazer para nós hoje, se eu for perguntar para a igreja aqui, existe diferença de pecado para Deus? Será que Deus vai levar só em consideração uma mentira que for grande, ou Ele vai levar em consideração uma pequena mentira? Perante Deus, todos os pecados são iguais. E infelizmente, como eu falei, nós vemos no meio do povo de Deus essas coisas. E às vezes quando nós pregamos sobre isso, provavelmente, talvez alguns aqui não estejam gostando, não estejam assimilando a mensagem. Mas isso quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. E é para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Nós temos que trilharmos esse caminho. Eu até muitas vezes falo que é comparado ao deserto, onde acontecia provas, enquanto muitas vezes nós somos provados. E às vezes nós ficamos numa pequena coisa dessa. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus pode tudo. A Bíblia diz que Deus pode tudo. Não é isso? Ou estou equivocado? Estou equivocado? Se tiver, pode falar. Mas existe uma coisa que Deus não pode fazer. Existe uma coisa que a Bíblia diz que Deus não faz. Sabe qual é? Que Deus não pode fazer. Mentir. Deus não pode mentir. Então essa única coisa que Deus não faz é mentir, porque Deus é o quê? É o Pai da verdade. Deus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês compreendem a colocação? É uma coisa que muitas pessoas acham que é simples, que é uma coisa sem importância, mas quando você está fazendo ou você está mentindo, você está agradando ao inimigo, está desagradando a Deus. Nós vamos ler um relato aqui de alguém, de duas pessoas, livro de Atos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos ter aqui um exemplo claro do que aconteceu. Essa história vocês já conhecem de cor e salteado, vocês já leram, vocês já ouviram, vocês já, quem sabe até já pregaram. Atos capítulo 5, versículo 1. Amém? Diz assim: mais um certo homem chamado Ananias com Safira, com sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Até aí. A igreja naquela época, só até aqui, depois nós continuamos. A igreja naquela época, a Bíblia diz que a igreja dos primórdios, onde estava iniciando, né, a pregação do Evangelho, ali eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, até porque se não tivesse ocorrido aquela propagação do Evangelho, nós não teríamos a oportunidade de ouvirmos. Ali era o berço do cristianismo, e ali a igreja era diferente. A Bíblia diz que eles pegavam os seus bens e vendiam e davam aos outros, não havia necessitados no meio do povo. Hoje em dia, às vezes até é vergonhoso quando fazemos uma campanha na igreja, às vezes tem pessoas que até ignoram. Quando às vezes você faz uma campanha aqui na igreja, não são todos, mas alguns ou algumas vezes. Para quê? Muito diferente daquela época, onde eles tinham, é bem verdade que naquela época não existia tanto benefício como existe hoje, né? Pensão, tal, auxílio daqui, auxílio dali, mas hoje também ainda existem pessoas que necessitam.
E ali existia aquela harmonia, o Espírito Santo estava sobre todos e não havia necessitados, porque quando um tinha uma propriedade, pegava e vendia. E teve um homem chamado, no versículo anteriormente, José, o sobrenome dela era Barnabé. Ele também tinha propriedade, pegou uma propriedade, vendeu e levou aos pés dos discípulos. Ele chegou lá e entregou aqui, ó. Vocês vão distribuir esse dinheiro para as pessoas necessitadas. Eram viúvas, eram órfãos, eram pessoas que não tinham recurso financeiro. E ali aqueles discípulos dividiram. Mas a Bíblia diz que chegou um certo casal chamado Ananias e Safira. Eu acredito que eles viram quando ele trouxe aquela oferta. E eu acredito que quando ele trouxe a oferta perante os discípulos, eu acho que os irmãos ficaram felizes. E esse casal, Ananias e Safira, também resolveu trazer. Eles resolveram vender uma propriedade. E o interessante é que a Bíblia diz que Ananias foi na frente. Ananias foi, levou o dinheiro, entregou aos discípulos. A sua esposa Safira ficou em casa. Ela não foi. Ela ficou em casa, eu não sei o que ela ficou fazendo. Talvez, quem sabe, se arrumando. Talvez preparando, quem sabe, o almoço, né? Ela ficou em casa. Ela não foi juntos, não foram um casal. E a Bíblia deixa bem claro que quando eles chegam perante Pedro e os outros, eles ali, Pedro já cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro pergunta para Ananias: Ananias, vendesse por quanto a tua propriedade? Vejam bem. E o que foi que Ananias disse? Ananias, um exemplo, Ananias poderia ter vendido por 10 mil, um exemplo. Mas provavelmente Ananias disse que só tinha vendido por quanto? Por 5 mil. Ananias reteve parte do dinheiro. Ananias poderia ter chegado para Pedro: ó, Pedro, eu vendi por 10, eu vendi por 10, agora só vou dar 5. Aceita? O correto era ele ter feito isso, e foi isso que Pedro disse para ele. Pedro disse: a propriedade não era tua, o bem não era teu, então para que tu fizesse isso? E Ananias diz: não, eu vendi por tanto. Mentiu na presença do Espírito Santo. E a Bíblia deixa bem claro e diz que Pedro olha para ele e diz: tu não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus, mentisses ao Espírito Santo de Deus. E naquela mesma hora ele cai por terra, caiu morto. Talvez se naquela ocasião, quem sabe eu ou você, nós estivéssemos lá, quem sabe se nós tivéssemos agido da mesma maneira. Vocês estão vendo o perigo de uma pequena mentira? Custou a vida e provavelmente a salvação daquele homem. Porque não deu tempo, eu acredito que não deu tempo, talvez ele se arrependeu. Morreu. Mas a Bíblia deixa bem claro e diz que passou-se quase 3 horas. Quase 3 horas. E com pouco vem Safira. Mas Safira não sabia do que tinha acontecido. Safira não sabia que seu esposo já estava morto e já estava enterrado. Que quando ele caiu ali, os jovens pegaram ele, levaram para fora, cavaram lá um buraco e enterraram. Ele já estava enterrado. Ele já estava morto. E quando passa-se quase 3 horas, ela chega toda feliz, mas ela não sabia do que tinha acontecido. E ali Pedro faz para ela a mesma pergunta. Pedro dá a oportunidade para ela a mesma coisa. A mesma pergunta que Pedro fez para Ananias, ali fez para Safira. E ele pergunta: Safira, tu vendesse por quanto a tua propriedade? Mas provavelmente os dois já tinham combinado o preço. Provavelmente eles já, antes de sair de casa: olha, eu vou na frente, eu vou chegar lá e vou dizer que eu vendi por tanto. Quando tu chegares, diz também que foi tanto. Provavelmente eles já tinham combinado. E quando ela chega, Pedro ainda dá a oportunidade para ela. E Pedro diz: quanto tu vendesses aquela propriedade? Imediatamente ela abre a sua boca e mente também. Provavelmente ela disse a mesma quantia que Ananias tinha falado.
E a Bíblia deixa bem claro em dizer que ele fala para ela: tu também mentisses. Por que tu mentiste? Porque Satanás colocou na tua mente. Porque quando a gente mente, irmãos, a gente é o inimigo que está uma situação às vezes simples, mas o inimigo fala: mente porque tu vai resolver essa situação, mas é mentira. Tem um ditado que diz que a mentira tem o quê? Pernas curtas. Fale a verdade, nem que o sangue tem na canela, mas fala a verdade: eu fiz, eu errei. Mas fale, porque quando você está falando a verdade, você está fazendo ou agradando a Deus. Eu fico assim, às vezes, abismado com o que nós escutamos, às vezes, de alguns irmãos, coisa tão simples, coisa tão boba, e a pessoa lança uma mentira. Errado. Essa mentira foi uma mentira pequena, em comparação com outras, não foi pequena? E ela mentiu em cima do que ela ia dar. Ela ia dar o dinheiro. Ela ia dar o dinheiro que ela tinha prometido. E quando Pedro faz a mesma pergunta para ela, ela diz: eu vim por tanto. E Pedro olha para ela e diz: olha, os pés dos jovens que acabaram de enterrar teu marido estão aqui, e vão te levar também. E naquela mesma hora ela cai, e a Bíblia diz que ela caiu morta, porque ela mentiu para o Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus. Nosso caráter tem que ser moldado aqui. Ou talvez eu vou querer que o meu caráter seja moldado quando eu estiver no céu. Não, é aqui na terra. A Bíblia diz: sede santo, que o vosso Pai é santo. Santo é aquele que se afasta do que é errado. Santo é aquele que está buscando fazer a vontade de Deus. Não é aquele que não tem nenhuma falha, não tem nenhum defeito. Não, mas quando ele sabe que isso aqui é errado, a Bíblia diz que é errado. A Bíblia diz que mentira, quem mente é o que filho do diabo. E por que é que eu vou mentir? Talvez, quem sabe, eu possa perder a minha salvação por uma pequena mentira. Talvez você que está sentado no banco aí, você pode também perder sua vida eterna por causa de uma mentira. Porque os seres humanos perderam a paz, perderam a união, o amor que tinham lá no Éden por causa de mentiras que o inimigo lançou. Foi isso que ele fez. Porque ele é o pai da mentira. Não pensem. Ele lá no céu, onde se originou, onde ocorreu o primeiro pecado, que foi a rebelião contra Deus, tenham certeza de que ele inventou mentiras contra Deus. Ele chegou para os anjos, que a Bíblia diz que foram a terça parte dos anjos que caíram. Ele chegou para os anjos, começou a falar mal de Deus, começou a mentir sobre Deus. E quando chega aqui na terra, ele faz a mesma coisa. Ele começa a mentir, porque ele é o pai da mentira. Se eu agir dessa forma, você vai fazer uma reflexão, você vai fazer uma análise na sua vida. É errado. Não pense que é normal. Não pense que é normal. É erro, é erro. E a Bíblia deixa bem claro aqui que devemos nos exortar uns aos outros. Seria muito maravilhoso que eu chegasse aqui dizendo: não, nós já estamos tudo no céu. Queira Deus que sim. Mas nós temos que pregar não só amor, mas temos que pregar espinhos também. Porque para nós chegarmos lá no céu é uma caminhada, seremos provados, muitas aflições provavelmente passaremos, para que você possa alcançar a vida eterna, para que eu possa alcançar. E como é que eu vou me preparar para me encontrar com Jesus? Se alguém fala uma coisa, chega na minha casa e diz: não, olha aqui, esses dois aqui, ó, esses dois aqui, eles podem mentir, mas não foi porque eu mandei nem a mãe. Eles estão sendo ensinados. Não minta. Desde o princípio que eles começaram a se entender de jeito, eu falo para eles: vocês não mintam, falem a verdade, porque a verdade é de Deus. Eles podem até mentirem, mas não foi porque o pai e a mãe mandou. Porque nós devemos ensinar e instruir os filhos no caminho de Deus. E queridos, para finalizarmos, que o tempo é pouco, o tempo passa muito rápido, eu não gosto de extrapolar. Vocês estão se conscientizando do tamanho que uma mentira pode produzir. Quando chegar alguém na sua casa, você diga: não, saia. Ou se você pode dizer: não, eu não quero atender agora, né? Mas você chegar e dizer: não, fulano, eu não estou em casa, você está, é uma pequena, mas e existem aquelas pessoas que colocam aquelas mentiras maiores. Se vocês acham que
que o que eu estou falando aqui é uma coisa sem importância, abra a Bíblia em Apocalipse. Sem nexo, ou talvez sem tamanha importância, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Amém? Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos aos que? E a todos o que diz aí na Bíblia? Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Viram o perigo da mentira? A mentira está conectada com as outras ali, ó. Se você não é idólatra, mas se você mente, se você não é assassino, mas se você mente, você está errado. Se você tem essa prática de mentira, se eu não me arrepender, se você não se arrepender, vamos ficar de fora. Vamos ficar de fora. O Eliseu que está dizendo, não é a Bíblia aqui, ó. Talvez você não tinha dado tanta importância, mas é isso que a Bíblia deixa bem claro aqui. Em Apocalipse 22, 15 também, repete novamente. No capítulo 21 e no versículo 22 também, 22, 15, repete novamente, diz assim, ó: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira. Só aqui no livro de Apocalipse, só no versículo 21 até o 22, está escrito 2 vezes. 2 vezes ficarão de fora. Então vamos termos cuidado com as pequenas mentiras. Não mentirmos. Se você tem essa prática, irmão, faça um voto para Deus, faça um propósito, faça uma análise, assim como eu faço, tenho que fazer na minha, como você tem que fazer na sua. Senhor, eu falo a verdade, ou eu estou falando a verdade, ou muitas vezes eu solto uma mentira aqui, uma mentira ali, e quando eu estou fazendo isso, eu estou desagradando a Deus e estou me tornando filho do inimigo. Queira Deus que nós possamos estarmos falando a verdade. É como eu falei no início, talvez alguns aqui talvez não deem a tamanha importância, achem que é bobagem, achem que é uma coisa sem valor, achem que não. Ou posso até dizer, não, ele só quer ser santo. Não, não é eu que só quero ser santo, é a Bíblia que diz. Queira Deus que eu seja mesmo. Queira Deus que nós sejamos santos, separados do pecado. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. E se você tem ou tinha esse costume, você vai fazer um propósito aí hoje. Vai dizer, Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser filho teu. Porque a única coisa que a Bíblia diz que Deus não pode fazer nessa face da terra, que está escrito, é mentir. Ele não mente. Porque Deus é o Pai da verdade. E você, eu e nós queremos sermos filhos de quem? De Deus. Você tem que ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Você tem que proclamar para os 4 cantos da terra: eu sou filho de Deus. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Eu não quero ser filho do inimigo, porque o inimigo não tem nada para dar para nós. Ele só quer destruir, assim como ele destruiu no início. Ele tirou a paz, ele tirou a harmonia, ele tirou a felicidade dos seres humanos com o quê? Com mentiras. Se ele tivesse falado a verdade, ele não teria obtido êxito, porque ele é o pai da mentira, e a Bíblia diz que desde o início ele mente. Você vai fazer? Faça aí um propósito na sua vida. Eu não sei se você tem essa prática, mas tenha certeza que Deus sabe. Então é algo entre você e Deus. Onde você está aí, talvez você no passado você fez, você mentiu, mas você vai fazer um propósito de Deus nessa manhã, para que você possa falar a verdade em o santo nome de Jesus. Amém. E Deus esteja abençoando a cada um de nós, nos fortalecendo espiritualmente, e vamos nos preparar, porque aqueles que ficarem na mentira, pequeno ou grande, a Bíblia diz aqui, não importa,
Aquele que ama ou comete. Aqui ele não está dizendo só vão ficar de fora os que cometem uma mentira grande. Não, a Bíblia diz todos que cometem mentiras ficarão de fora do reino de Deus. Eu tenho certeza que você não quer ficar. Então faça uma reflexão, faça uma mudança. Clame, se você tem, quem sabe talvez por hábito. Quem sabe talvez você já fez isso durante tanto tempo na sua vida que já se tornou um hábito e às vezes você solta ou uma pequena mentira sem pensar. Você vai pedir ajuda a Deus, vai, Senhor, eu não quero mais mentir, porque realmente eu quero ser filho teu, e naquele dia me encontrar com o Senhor. Eu não quero perder a minha coroa, eu não quero perder a minha salvação por causa de uma mentira, ou duas ou três. Que Deus esteja nos fortalecendo em um santo nome de Jesus. Amém. Natan irá colocar um hino, cantaremos, em seguida oraremos e iremos para os nossos lares. Quando colocar, peço que a igreja fique de pé. Amém? Que Deus possa tomar o nosso coração e fazer morada, e fazer uma transformação, assim como Ele deseja. Ele está querendo habitar no coração de cada um nesta manhã. É o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazem teu querer. É o meu desejo, Senhor, te honrar, meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, fazem teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer. Amém? Amém. Que Deus possa tomar o nosso coração, fazer essa transformação. Enquanto você respirar, enquanto respirar,
possamos estarmos sendo realmente filhos e filhas de Deus, que são os nossos olhos. Senhor, toca no coração de cada um aqui, transforma. Se por um acaso existia essa prática, que a partir desse momento, em teu nome, não irá existir mais. Alguém que falava ou proferia as coisas que não eram do teu agrado, que possa fazer essa transformação. Toca no coração de cada um, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser, no nosso querer. Que não seja feita a nossa vontade, e sim a sua. E a sua vontade é que todo ser humano obedeça, faça todo o seu querer. Que nós, a tua igreja, esteja cada vez mais buscando a ti. Porque na verdade nós vivemos numa caminhada, numa jornada para alcançarmos as nações celestiais. E nós queremos estarmos ao teu lado. Nós queremos naquele dia, quando o Senhor aparecer, estarmos em pé, para podermos te abraçar e falarmos: este é o nosso verdadeiro e grandioso Salvador. Te pedimos, te agradecemos, não que haja em nós méritos, mas pelos méritos de Jesus, que um dia derramou seu sangue, é que te pedimos e te imploramos encarecidamente. Amém. Amém. Minha oração silenciosa está encerrada.